calçadas do multiverso. Anacronia 1. A lógica do antes e a emergência do pós-consumo. Parte 1. É difícil escolher o ponto exato de volte-face para o narrar desde o início, provavelmente porque não aconteceu de um momento para o outro. No início do século XXI, as pessoas sentiam-se defraudadas em relação à vida que lhes tinha sido vendida. Começou logo aí a inquietação. Tinham comprado uma expectativa porque na brochura da escola e da cultura vinham chavões como alinha nisto e terás felicidade, ou alcançarás a fama, o poder, o sucesso se agires desta forma, ou ainda olha para estes exemplos de pessoas que comprovam isso mesmo. Eles demonstram inequivocamente que é possível tirares mais partido da oportunidade que é a vida se fizeres como dizemos. Mas quando assinaram esse contrato, não tinham nem maturidade para o fazer em consciência, nem bons advogados para os alertarem para as letras miúdas, onde estava subtilmente escrito que ter felicidade era diferente de ser feliz. Fama, poder e sucesso não equivaliam à realização e que os exemplos eram eles próprios, também frustrados, mas tinham sido bem pagos para dar a cara. Havia também uma frase subtil, no final, que dizia: com a assinatura, o assinante declara que não poderá processar nem responsabilizar a escola e a cultura pelo esvaziamento existencial de que venha a sofrer, mesmo que lhe esteja claramente destinado com base nos contratos firmados até à data. O mundo estava assim, melhor do que nunca e, contudo, também nunca tão próximo de extinguir o ser humano da sua face. A lógica imperatriz. Considerava-se a sociedade ocidental como o pico da evolução. Todas as outras se viriam a transformar para ser como essa um dia. Era o que acreditavam. E era o que de facto as outras desejavam, pois parecia tão ocupada, tão dinâmica, tão rica. A lógica que norteava toda a cultura ocidental era terrivelmente simples: crescer. As pessoas, as empresas e as povoações só queriam isso mesmo, crescer. Mas não era um crescer qualquer, era um crescimento infinito, para satisfazer uma fome qualquer que sentiam. Queriam crescer para sempre e quanto maiores, maiores eram também os objetivos de crescimento seguintes. Ora, pois, para onde pode crescer uma coisa grande? Para uma enorme? E uma enorme? Para uma maior? Maior é relativo. Portanto, é possível sempre ser maior infinitamente. Talvez a ideia fosse, quando se alcançasse o infinito, alcançar um infinito maior que o anterior. Não era claro. Ninguém sabia. Poucos questionavam o porquê daquela ânsia de expansão desmesurada. Não sabiam que a vontade era nobre, mas que a forma era completamente desajustada e condenada à partida. Tinham um contrassenso como o tema sobre o qual assentava a civilização. A lógica era ilógica. Nunca se perguntavam crescer para quê? Ou crescer até que ponto? Essas perguntas só surgiram muito mais tarde, quando as pessoas, as empresas e as cidades começaram a definir limites para a sua expansão e a usar todo o excedente, que antigamente seria usado para expandir mais um pouco, para se melhorarem. Crescer em maturidade, sublimar-se, em vez de expandir-se numa coesão porosa e inconsistente. O sucesso raso. O produto desta força motriz era evidente. A escala do sucesso era medida do ocioso ao ocupadíssimo, porque era óbvio que o ocioso teria parado de tentar expandir-se e o ocupadíssimo não perdia uma oportunidade de o fazer. Daí que os grandes multitaskers, multifunções simultâneas sem profundidade, como entretanto começamos a categorizar, fossem o símbolo do sucesso. Ou seja, aqueles cuja inquietude
apenas externa, levava a atividades altamente superficiais como comprar e vender, gerir sem dedicação plena, gestão big picture, extrapolações desrespeitosas, etc. E com um profundo orgulho dessa capacidade. Faziam chacota dos que não conseguiam fazer 100 coisas ao mesmo tempo, atirando-lhes uma culpa tremenda. É uma questão inata, diziam. Outros, mais simpáticos, diziam tratar-se de uma questão de hábito e de treino e que aqueles que só conseguiam fazer uma coisa de cada vez haveriam de lá chegar se tentassem muito. Vejam só a inversão de prioridades dos humanos daquele tempo. Aquele que fazia uma coisa com a maior profundidade alcançável por um ser, tornando-se a pouco e pouco um mestre, era tolerado condescendentemente, gozado por aqueles que faziam todo um conjunto de coisas sem qualquer profundidade, que nunca dominariam um qualquer ofício. Gozado, tal como um mestre pintor cujas obras abalassem dramaticamente os observadores, seria preterido por só os executar com um pincel, em benefício de outros que, sem qualquer arte, pintassem quadros vulgares, com um pincel em cada mão, em cada pé e ainda com a ponta do nariz. A concentração e a profundidade eram vistos como problemas e não como dons. Claro que isto era uma consequência natural daquela altura hiperconectada, hiperestimulada e hiper-externalizada. Nada do que se considerasse produtivo poderia ser derivado do autoconhecimento e da metafísica. Isso não era prático. Ainda assim, quando surgia um mestre capaz de sensibilizar até os frívolos e cínicos práticos e bem-sucedidos ocidentais, reconheciam-lhe o mérito e estavam dispostos a dar-lhes grandes recompensas para adquirir os seus produtos, os seus quadros, os seus espetáculos, as suas músicas, etc. Contudo, desmereciam-nos logo com a típica frase: sim, ela é uma grande artista, mas também só faz aquilo da vida. Se eu me dedicasse unicamente a uma coisa, claro que seria tão bom como ela, mas não tenho tempo para isso porque estou ocupadíssimo. Ou seja, bem-sucedido no seu entender. Ainda bem que com o tempo invertemos as prioridades. Tempo para si próprio. Todos os empreendimentos para estar consigo próprio eram considerados, assim, obscenos, inconformes, esquisitos e lunáticos. Por exemplo, alguém que caminhasse sozinho não sofria julgamento externo porque provavelmente estava a caminho de fazer algo. Alguém que comesse sozinho num restaurante só não seria julgado se estivesse a ouvir alguma coisa no auricular, a ver um vídeo no telemóvel, a navegar nas redes sociais ou a falar com alguém, mas nunca consigo próprio. Alguém que viajasse sozinho era logo visto como a fugir de algum trauma ou meio chanfrado, a não ser, claro, que estivessem com um pau de selfies, porque aí sim estava a dar sequência ao seu crescimento nas redes sociais, e isso já era admitido, aliás, encorajado. Alguém que fosse visto em público a fechar os olhos só se admitia como sendo normal se estivesse a dormir, para recuperar energias entre uma poderosa noitada e a próxima sessão de trabalho incessante a caminho do sucesso. Ai dessa pessoa que estivesse simplesmente a repousar, ou pior, a pensar. Seria logo entendida como um doente mental a medicar urgentemente. Até podiam chamar uma ambulância para o internar rapidamente e ficarem todos satisfeitos por terem conseguido auxiliar alguém que precisava deles, mas tinha vergonha de pedir ajuda. Não havia nada nas cidades, em privado e em público, que promovesse qualquer expressão de si próprio, porque essa era, lá está, obscena, quase uma masturbação mental e, por isso, imunda. Não havia, por exemplo, lugares onde as pessoas se pudessem sentar à chuva, mas protegidas, em simples apreensão fenomenológica dela. Não havia lugares óbvios para se inspirar e escrever. Quem o fizesse era logo julgado. Daí que, quando surgia uma inspiração momentânea para apontar uma ideia fantástica, acorressem logo para o único sítio sempre coberto, sempre aberto e disponível, as redes sociais. Qualquer pensamento era quase sem filtro, partilhado nesses mundos, mas ficavam depois transtornados ou pela falta de compreensão ou falta de likes dos leitores, talvez porque eram ideias profundas demais para serem apreendidas daquela maneira. Na maioria das vezes, eram até vorazmente criticadas.
classificadas como pedantes, pretensiosas, inconformes, contra a cultura ou pouco práticas. Normalmente isto significava que, sendo ideias não convertíveis em rendimentos monetários, era inútil entretê-las ou gastar energia com elas. Isto teve um efeito de dissuasão incalculável no aborto de inúmeras carreiras de mestria de poetas que abandonavam assim esses planos, porque confundiam estes proto-escritores popularidade com pertinência. Dicotomias básicas. Quando a regra é crescimento sempre, um pilar nesse sentido é a sobrevivência, já que só quem está vivo, na sua concepção, pode crescer. Uma mnemónica habitual para os apoiar era a divisão simplista do mundo de forma dicotómica, para os poupar à saga mental de avaliar as situações caso a caso e preservar esses recursos, essa energia mental, para os atos do crescimento perene. Daí que, naquela época, não houvesse grande espaço psicológico para nuances. As coisas eram pretas ou brancas e simplesmente nada mais podiam sustentar. Para a sobrevivência, por exemplo, limpo igual a bom, sujo igual a mau, rejeitando assim tudo o que é limpo de bondade e toda a sujidade positiva. Estas reduções eram ótimas para memorizar, mas ferozmente polarizadoras quando se convertiam em coisas como local igual a bom, de fora igual a mau, ou muito pior, do meu grupo igual a bom, de outro grupo igual a mau. Foram assim subsistindo fenómenos como o racismo, o machismo tóxico, a xenofobia e intolerâncias à diferença em geral, ou seja, de discriminação de tudo o que era menos habitual e com menor representação nas esferas do poder. Em suma, para a maior parte das pessoas, tudo se resumia à máxima: serve o meu objetivo, no sentido do crescimento, igual a bom. Não serve esse objetivo, igual a mau. E tudo o que era mau para cada um era extrapolado como sendo mau em geral para o mundo e, portanto, algo a eliminar ou reduzir. Quanta ignorância!